Setembro de 2011, a DC toma sua decisão mais ousada e controversa em muitos anos, simplesmente apertar o botão de reset de toda a sua cronologia. A partir dali, 52 edições número 1 batiam nas bancas e chegavam nos serviços de plataforma digital. Falando nesse tipo de tecnologia, era uma proposta muito clara da editora renovar seu público e conversar melhor com uma galera que estava mexendo mais em tecnologia, né? Aquelas questões de Wi-Fi, de material digital em boa qualidade, estava começando a ganhar força ali. A internet estava com maior velocidade, né? Você já conseguia baixar um arquivo pesado, um filme. E essa foi justamente uma proposta muito clara da DC atrair um novo público, convidar uma galera, de tornar mais acessível e mais identificável, né? Ou seja, modernizar tanto o visual dos seus personagens quanto modernizar seu tipo de história, né? O que ele ia abordar, né? Até mesmo modernizar seus vilões e seus conflitos. E aí fica a indagação: esse projeto deu certo? Deu errado? Ou simplesmente foi um mal necessário dentro daquele cenário? E é isso que a gente vai conferir no episódio de hoje. Então, bora lá! Inegavelmente a ideia era modernizar, tirar a cueca por cima da calça dos heróis, trazer golas altas, armaduras tecnológicas e uma atitude mais agressiva. A DC queria o público que assistia aos filmes da Marvel e jogava videogame, mas que tinha medo de pegar uma HQ e não entender nada devido à cronologia pesada. Foi um movimento de marketing bem agressivo que eu diria que até furou a bolha. Nessa época, eu estava saindo da faculdade, começando meu primeiro emprego e estava deixando os quadrinhos de lado. Mas essa iniciativa fez tanto barulho na época ali ao redor, furou a bolha, que eu fiquei curioso. E o primeiro título que eu peguei foi justamente a Liga da Justiça, encabeçada por ninguém mais, ninguém menos do que Geoff Johns e Jim Lee. E minha experiência foi péssima. Foi péssima porque realmente na primeira vista ali eu comprei essas mensais da Liga e tudo ali me parecia muito sem peso, as coisas muito genéricas, muito Michael Bay, muitas explosões e frases curtas, né? Frases de efeito ali. Aquela questão do Lanterna Verde, o Hal Jordan, ignorar tudo que tinha acontecido com ele até então, né? Aquela atitude ali mais bem-humorada, sendo alívio cômico da Liga ali. E eu simplesmente não estava entendendo muito bem o tom e onde o Geoff Johns queria chegar com aquela nova equipe. Mas uma coisa a gente tem que dar o braço a torcer aqui. Por muitas décadas a Liga, propriamente dita, teve muitos problemas, né? Muitas fases, muitos autores, ou seja, a gente não tinha uma ideia muito clara de quem compunha a Liga, né? E era justamente essa missão de Geoff Johns, trazer esses medalhões da editora, uni-los novamente, né? E torná-los mais reconhecíveis para as próximas gerações. Tanto é que esse material aqui foi usado como base tanto para a animação Liga da Justiça Guerra, quanto para os filmes que foram levados para o cinema e que, se você pedir para um civil hoje em dia falar quais são os membros da Liga da Justiça, muito provavelmente ele vai citar essa galera aqui. Eu mesmo estava distanciado dos quadrinhos nessa época, me chamou muita atenção o visual do Batman, né? Principalmente porque ele conversava, trazia o Greg Capullo, que eu já conhecia o traço dele, amava o traço dele lá no Spawn. E aí realmente eu fui começar a acompanhar as mensais do Batman depois de muitos anos, sem ir à banca para pegar quadrinhos. Ou seja, já percebe ali que é uma estratégia que realmente, pelo menos naquele momento ali, estava fazendo sentido, né? Estava gerando resultado de fato. Só que falando de Batman, a gente já precisa abordar o primeiro conflito aqui cronológico, né? Que é justamente o paradoxo dos 5 Robins. Se a premissa dos 952 era justamente que todos os heróis começaram a operar e se revelar para a humanidade em 5 anos, como o Batman teve 5 Robins em 5 anos? Dick Grayson, o primeiro Robin, que já tinha sido o Asa Noturna, e até o próprio Batman, lá na época pré-reboot, nos 952 ele volta a ser o Asa Noturna, mas com o uniforme vermelho. O segundo Robin, Jason Todd, o Robin morto que voltou. Nos 952 ele lidera os Renegados. Sua história de origem foi levemente alterada para caber no novo fluxo de tempo.
O terceiro Robin, Tim Drake, aqui a confusão aumenta ainda mais. Oficialmente, nos 952, ele nunca foi Robin, mas sim o Robin Vermelho, desde o início, para economizar tempo na cronologia. O quarto Robin era Damian Wayne, o filho biológico do Batman. Ele é mantido como o Robin atual, o que criou um nó na cabeça do leitor. Como Bruce teve um filho de 10 anos, se ele só é herói há 5. E o quinto Robin, Stephanie Brown. Embora Stephanie tenha sido apagada inicialmente, a memória da Bat-família estendida causava um vácuo. O quinto nome que frequentemente entra nessa conta acaba sendo Bárbara Gordon, que voltou a andar e ser a Batgirl, quebrando o ciclo da personagem Oráculo. Sim, no final das contas era um quebra-cabeça que não fazia muito sentido, mas, diga-se, criou uma das fases mais memoráveis do Batman, que é lembrada com muito carinho até hoje pelos fãs, e que realmente gerou sementes ali que brotaram, germinaram até nas linhas do personagem atuais. Hoje, olhando para trás, com mais de 10 anos de distanciamento, essa coleçãozinha aqui que a Panini está trazendo, é possível até encontrar com precinhos muito bons, tá? Eu estou fazendo ela, mas eu só compro quando eu pego uma promoção ali onde cada uma sai por menos de R$ 25, sabe? E aí eu estou fazendo essa coleção que vale muito a pena, justamente para você ver ideias que foram trabalhadas ali, que lá no início torceram o nariz, tiveram um preconceito, que seja. Eu entendo que esse reboot pode ter sido desanimador para colecionadores e fãs de longa data da DC Comics, porque você vê anos ali de cronologia sendo apagados ou ignorados, né? E realmente eu entendo que é uma experiência frustrante de fato. Mas dê uma chance para esse material, tem muita coisa boa, muita coisa que você, se você conseguir com a bagagem de hoje em dia, revisitar, você com certeza vai ter insights importantes de personagens, de ideias que foram desenvolvidas ali, sementes foram plantadas e que renderam bons frutos lá na frente. E um bloco bônus aqui no programa de hoje, eu vou fazer só um passeio aqui pelos encadernados da Liga dos 952 em ordem cronológica, tá? Esse é o início que eu falei, que soa bem genérico ali, mas com um pouco de paciência você vai ver que existe um propósito ali, que os personagens vão ganhando muita identidade e ritmo, né, e voz. Isso que é interessante aqui. O segredo dessa fase aqui é justamente a dinâmica que vai ser montada entre eles. De início são personagens com ego inflado, talvez, e desconfiança, muito desconfiança, né? É um conceito muito novo, a questão dos super-heróis ali, né? E esse tipo de abordagem, eles vão ganhando cada vez mais confiança entre si e, de fato, se tornando amigos e compartilhando os segredos e ponto fraco entre eles, tá? Esse aqui é o primeiro volume e a gente vai para o Trono da Atlântida, que é um crossover. Chega um momento que encontra a mensal do Aquaman aqui, mas é um arco fechado, tá? Dá para ler esse material aqui também solto. E super recomendado, porque os personagens aqui vão amadurecendo, sabe? Se muita coisa soava meio infantil no primeiro volume, aqui começa a ganhar um tom mais interessante, mais sério. E a gente parte para um volume que eu vejo a galera ignorando dentro dessa cronologia, mas vai se tornar bem importante nos encadernados lá na frente, que justamente reorganiza e reapresenta a mitologia do Shazam para uma audiência mais moderna, né? Esse material aqui é tão bom, né, que a prova disso, que ele se tornou o roteiro quase literal do filme que foi para o cinema, tá? É basicamente o storyboard do filme, esse encadernado aqui. E a gente segue para Liga da Justiça da América. Esse aqui é um projeto da Amanda Waller, onde ela organiza bem a lá Esquadrão Suicida. Frente à Liga da Justiça que se forma, né, ela fica intimidada e leva o projeto para o governo, né? Se esses 6 heróis aí saírem do controle, forem para cima da humanidade, quem vai poder fazer frente a eles? E é justamente a premissa que ela monta essa segunda Liga da Justiça aqui. Ou seja, é bem importante ler esse material para dar sequência aos próximos eventos, que a gente pega justamente a Guerra da Trindade aqui na Liga da Justiça. Guerra da Trindade, porque realmente é um confronto, um conflito que envolve as 3 ligas: a Liga Tradicional, principal, a Liga da Justiça da América e a Liga da Justiça Sombria, né? A Liga da Justiça Dark, que tem até o John Constantine na formação. E
a própria importância desse personagem cresce demais, porque envolve um confronto místico e ele acaba se tornando peça-chave nesse conflito. E aí a gente segue para dois encadernados que conversam entre si, que é o evento Vilania Eterna. Você lê esse aqui primeiro e depois lê Liga da Justiça, Liga da Injustiça. Eles meio que são paralelos, mas aqui mostra melhor as consequências desse grande evento aqui, tá? Aí você lê esses dois material complementar um ao outro. E o que tudo culmina nesse grande evento épico aqui, que é a Guerra de Darkseid, onde todas as ligas se veem ali num fogo cruzado, numa batalha de proporções cósmicas, um evento cósmico, que envolve até os novos deuses, entre o Darkseid e o Anti-Monitor. E imagina ser pego no fogo cruzado, numa batalha dessas. E no final do evento a gente vai ter recompensas muito grandes e proporções cósmicas aos personagens da Liga, né? Eles vão se tornar, eu não quero dar muito spoiler, mas eles vão galgar status de deuses, né? Realmente é uma parada bem interessante e um caminho que o Geoff Johns foi pavimentando com muita paciência e competência, diga-se. Então é isso, galera. Diz aí nos comentários o que vocês acharam da iniciativa dos 952. Vocês estavam lá desde o início, em 2011, 2012, provavelmente chegou aqui acompanhando essa nova gênese cronológica da DC. Vocês fizeram que nem eu, tiveram uma resistência lá no início, mas depois, com esse distanciamento histórico, puderam revisitar a obra e entender melhor que a proposta foi interessante e que foi um mal necessário para aquele mercado que estava até então morno ali, né? Sem renovar seu público, sem conquistar uma nova audiência para uma nova geração de leitores, né? Por fim, o reboot dos 952 não durou tanto quanto o reboot da crise original, sendo corrigido um pouco mais tarde pelo arco Rebirth, o Renascimento. Mas definitivamente ele cumpriu seu papel, serviu para organizar a casa, limpar as prateleiras e provar que a DC sim podia se reinventar para uma nova geração. Foi caótico, sim, mas foi uma base sólida e necessária montada ali que serve até hoje como gabarito de como se trabalhar esses medalhões da editora. Bom, e agora é com vocês. Deixe aí nos comentários qual foi a publicação que você acompanhou nessa época, qual era a sua favorita, qual foi aquela que você torceu o nariz de início, mas depois aprendeu a gostar, revisitando com certo distanciamento histórico e temporal. Diz aí nos comentários, curta, se inscreva no canal nos ajudando a crescer na plataforma e nos vemos no próximo vídeo. Até!